Eu convido o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ângelo Casagrande Almeida. Presente. Aparecido Donizete Pires Lucas. Armando Antoniassi Colli. Arnaldo Ribeiro da Silva. Presente. Edivaldo dos Santos. Presente. Helder Cunha Negreiros. Presente. Isaías Romualdo. Presente. Sebastião dos Reis. Havendo número legal sob a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2011. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2011. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2011, em sessão ordinária realizada na sede própria do Legislativo, às 20 horas, sob a presidência do vereador Ângelo Casagrande Almeida e secretariado pelos vereadores Alessandro Braz Rodrigues e Edivaldo dos Santos, respectivamente primeiro e segundo secretários. Feita a chamada, constatou-se o número legal com a presença dos seguintes vereadores, além da mesa: Aparecido Donizete Pires Lucas, Armando Antoniassi Colli, Arnaldo Ribeiro da Silva, Isaías Romualdo, Sebastião dos Reis e Helder Cunha Negreiros, vereador que reassumiu a vereança no dia 9 de setembro. Lida a ata da sessão anterior e posta em apreciação, foi aprovada, com exceção do vereador Helder, que se absteve do voto por ter tomado posse um dia depois da sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, foram lidos os telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452. Prosseguindo, foram deferidas as seguintes indicações: 69/11 do vereador Arnaldo, solicitando o transporte de 10 alunos à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, para levá-los e buscá-los quinzenalmente. Número 70/11 do vereador Ângelo, para que tape buraco na Avenida Princesa Regente, cruzamento com a rua Pedro Carlos de Alvarenga. 71/11 do mesmo vereador, para que tape buraco ou que faça recapeamento no asfalto da rua Paulino Clemente, na altura do número 231. Número 72/11 do vereador Arnaldo, solicitando maior incentivo aos servidores municipais em relação ao prêmio por assiduidade, alterando o valor de R$ 30 para R$ 100. Número 73/11 do vereador Alessandro, solicitando que seja criada uma ouvidoria para avaliação dos serviços públicos municipais, momento que o vereador Alessandro ressaltou a importância de ser criado um órgão no município, disponibilizando uma ouvidoria à população, para que os munícipes possam avaliar o serviço público, onde possam fazer suas críticas, elogios ou sugestões. Por conseguinte, for aprovado o requerimento número 40/11 do vereador Arnaldo, solicitando informações a respeito do não cumprimento dos artigos 28A e 28B, ou seja, progressão funcional e promoção horizontal aos professores do magistério público. Nisso, o vereador Arnaldo comentou que, em 4 de dezembro do ano de 2007, a Lei 2.497, citada no requerimento, fora alterada. Com isso, citou alguns vereadores que estavam presentes no dia da aprovação, incluindo o vereador Sebastião Gonçalves Neto, que era presidente da Casa, e atualmente secretário da Educação. Portanto, comentou que o secretário saberia da lei citada no requerimento por ter sido aprovada em sua gestão como presidente da Casa, e a mesma não estava sendo cumprida. Disse ainda que os atuais vereadores só ficaram sabendo do fato através de comentários de professores. Com isso, conclui-se então que o secretário deveria cobrar do chefe do Executivo ou do setor de recursos humanos da Prefeitura o porquê do não cumprimento desta lei. Contudo, o vereador Arnaldo aproveitou para pedir ao secretário da Educação para que cuidasse melhor das suas obrigações. Finalizando, explicou que o requerimento de sua autoria estaria sendo encaminhado ao chefe do Executivo juntamente com a tabela de referências e que deixará cópia à disposição de professores. Arnaldo concluiu ainda que do ano de 2007 até o corrente ano, esses professores já estariam perdendo 8% em se tratando de aumento de referência, pois o aumento salarial deveria ser especificado no holerite de cada professor e não estaria sendo feito. O vereador Alessandro, aproveitando a oportunidade,
comentou que a última vez que os vereadores estiveram reunidos com o chefe executivo e o diretor de educação para que chegassem a um acordo referente ao valor da hora-aula dos professores, na ocasião fora mencionado também o plano de carreira dos professores, na qual estava totalmente defasado. E neste mesmo dia ficou acordado junto ao referido diretor que o mesmo iria elaborar novo plano de carreira do magistério municipal e depois apresentaria a esta casa em forma de projeto de lei para votação. No entanto, depois de alguns meses, o Legislativo ainda não recebera tal projeto. Logo, o diretor de Educação ainda não mostrara a solução à questão discutida. O vereador Alessandro disse ainda que o vereador licenciado Sebastião Gonçalves Neto ficava preocupado em fazer campanha para a eleição de prefeito, no qual já se lançara candidato, mas não se preocupava em fazer seu dever. Enquanto isso, os professores estariam sendo prejudicados. Contudo, o vereador Alessandro disse que o requerimento de autoria do vereador Arnaldo foi bastante oportuno, cobrando o diretor de educação para que pelo menos cumprisse o que fora combinado. A presidência também parabenizou o vereador Arnaldo pela sua iniciativa. Em seguida, também foram aprovados os requerimentos número 41/11 do vereador Arnaldo, em que solicita informações referentes ao cumprimento da lei número 3.187, de 7 de junho de 2011, ocasião em que o vereador Isaías comentou que achava que o ônibus mencionado no requerimento já teria sido comprado e que estaria sendo revisado para então começar a fazer transporte coletivo em nosso município. E em prazo máximo de um mês, este já estaria funcionando. Número 42/11 do vereador Arnaldo, direcionado à presidência da Casa, solicitando que verifique junto à CDHU quanto à instalação de forro PVC nas casas populares do conjunto habitacional Eleusa Marli Tavares Silva, momento em que o autor do requerimento explicou que moradores das referidas casas o questionou, pois em reunião com funcionários da CDHU, os mesmos prometeram a instalação do forro às casas. Portanto, gostaria que a presidência pedisse informações quanto a isto, e se procedesse tal informação, que explicassem o porquê do descumprimento da promessa feita. Número 43/11 dos vereadores Arnaldo, Ângelo e Alessandro, em que requerem cópia de todas as atas das reuniões do atual Conselho Municipal de Saúde e explicações quanto ao funcionamento do mesmo. 44/11 do vereador Alessandro, em que solicita em medida de urgência projeto de lei fixando a nova remuneração dos agentes comunitários de saúde, conforme dispõe o artigo 3º da portaria 1599/MS, de 9 de julho de 2011, bem como prevendo o recebimento pelos agentes comunitários de saúde da parcela extra nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. O vereador Alessandro, se referindo ao requerimento de sua autoria, comentou que estaria pedindo ao secretário da Saúde para que ficasse mais atento às questões do PACS, pois o Ministério da Saúde editara a portaria mencionada no requerimento, em que fixara o valor a ser pago aos agentes comunitários de saúde, e o município, conforme a informação que a Casa teria, já estaria recebendo um determinado valor destinado ao PACS. No entanto, a Secretaria da Saúde não acompanhava essas mudanças e os referidos agentes estariam sendo prejudicados. Ressaltou ainda que o Ministério da Saúde já baixou 2 ou 3 portarias e esse vereador estaria tendo que cobrar a Secretaria da Saúde do nosso município através da sessão para que o secretário determinasse ao Departamento Jurídico a correção salarial. O vereador Alessandro destacou ainda mais um agravante, no qual seria um artigo da referida portaria que prevê uma parcela extra para que os agentes, em um certo período de cada ano, explicou ainda que o parágrafo único do artigo 3º da portaria em questão dá todas as diretrizes de como fazer o cálculo do quanto pagar para cada agente, mas até o momento a Secretaria da Saúde se manteria inerte. O vereador explicou ainda, quanto o Ministério editasse uma portaria, o Executivo teria que mandar um projeto de lei ao Legislativo, pois embora o salário seja fixado pelo Ministério da Saúde, temos que ter lei adequando-a. Enquanto isso, o secretário da Saúde simplesmente ignora esse tipo de situação, deixando até o prefeito em más lençóis com os agentes. Com isso, pode até ser que, futuramente, esse fato passe a ser ações trabalhistas, causando mais precatórios ao município. Finalizando, o nobre vereador pediu ao secretário para que ficasse mais atento a essas mudanças que ocorrem, para não deixar o caso jogado ao léu.
Dando continuidade, também foram aprovados os requerimentos número 45/11 do vereador Alessandro, solicitando que envie a esta casa cópia do processo de licitação, nota fiscal, referente à compra de calculadoras. Número 46/11 do mesmo vereador, requerendo ao presidente da casa que envie ofício aos organizadores do leilão de gado em prol do Hospital do Câncer de Barretos, parabenizando-os pelo sucesso do evento. Número 47/11, ainda do mesmo vereador, requerendo à presidência que encaminhe ofício agradecendo ao deputado Elson Gasparini pela emenda no valor de R$60 mil destinada à assistência social do município de Ipuã. Dando continuidade, fora considerado objeto de deliberação projeto de lei número 101/11, em que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã para a realização de serviços de atenção básica na saúde com recursos do Fundo Municipal do Programa Qualis Mais. Após a deliberação da matéria, o mesmo fora enviado às comissões permanentes, ocasião em que o vereador Arnaldo, após consulta aos demais membros e havendo concordância, liberou o parecer da respectiva matéria. Passando-se para a ordem do dia, a mesma fora aprovada por unanimidade. Dada livre a palavra, o vereador Arnaldo pediu à presidência para que encaminhasse ofício agradecendo ao deputado Gilson de Souza por ter feito doação ao Hospital do Câncer de Barretos através de emenda parlamentar no valor de R$30 mil. Por conseguinte, o vereador Isaías parabenizou ao vereador Helder pelo seu retorno ao cargo. Continuando, a presidência agradeceu a presença de munícipes presentes na sessão e também desejou boas-vindas ao vereador Helder, salientando que a casa estaria sempre à disposição. Nada mais havendo, a presidência encerrou a sessão. Está em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2011. Em votação, os vereadores tiverem de acordo com o que foi apresentado. Foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Temos aqui o boletim do Caixa da Prefeitura, número 165 de 26 de 8 de 2011, está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria.